Alô, Ah, bem-vindo Inês. Consegues me ouvir? não sei. Boa. Espera aí mais um bocadinho para ver se a malta entra, senão vai ser a guerreira. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Como é que correu a semana até agora? Tudo bem? Sim, correu bem. O problema é que está assim um bocado abafado e calor. É mais É. complicado. Tens conseguido ir à praia ou assim, ou estás muito ocupado? É mais por causa das aulas e também um bocado por causa do part-time que eu tenho. Esta semana ainda não consegui. Também é tipo meia hora, 45 minutos, onde eu moro e de carro. Também não é propriamente perto. Ok, é justo, é justo, é justo. Epá, pronto, espero que depois consigas aproveitar durante o fim de semana ou assim. Sim, Porque o calor está aí para aproveitar, que depois vem o frio e uma pessoa não sai de casa. é verdade. O tempo também anda assim um bocado esquisito, tanto chove como está assim este calor abafado. Está a chover aí em cima? Não, não, isto está bastante calor, por acaso. Ok. Então, neste momento estão 24 graus. Tá bom, tá bom. Olha, aqui estão 29, 30. Está bem abafado, posso dizer isso, posso dizer isso. Está bem abafado. Ai, ai. Mas pronto, eu gosto de calor, portanto eu estou contente. Prefiro calor ao frio. Vou esperar só aqui mais um bocadinho, 4 minutinhos O e... Diego mandou naquele grupo que nós temos, mas só dos alunos, a dizer que hoje não consegui ir à aula. Ok, ok. Vamos ver, às vezes o Pedro entra um bocadinho mais tarde, não sei se o Alexandre consegue aparecer também. E depois a Daniela, a Ana, vamos ver. Talvez entrem. Pronto, se não entrarem, também estou bem acompanhado. E fazemos a aula nós, aqui nós os dois. Pronto, hoje vou ver aquelas fotografias, retratos, quer saber como é que isso correu. Estou curioso para ver. Retrato, conhecido, desconhecido e autorretrato. Qual dos três é que foi mais difícil? O do desconhecido. Desconhecido. Ok, já me dizes mais ou menos como é que foi. Eu estou curioso para saber a história, como é que foi perguntar, como é que não foi perguntar. Mas pronto, já me contas. Olha, a Ana também está a entrar aí, boa. E a gente já conversa sobre isso. Boa noite. Alô, Ana, boa noite. Bem disposta? Sim, e convosco, tudo bem? Está tudo ótimo, tudo ótimo. Conseguiste ver a aula passada? Ainda não consegui ver a aula passada. Vou Ok, fazê-lo amanhã. No fim de semana tenho um bocadinho mais de tempo, durante a semana que o trabalho é mais complicado, mas vou fazê-lo este fim de semana, amanhã de preferência. ok, boa. Pronto, é que eu passei um exercício que eu acho que é um exercício muito giro. Não sei se chegaste a receber ali na Classroom, eu acabei por pôr hoje, aqui um bocadinho antes da aula, perdão. E pronto, era um exercício de retratos, para tirar um retrato tão conhecido, um desconhecido e um autorretrato. Portanto, fica o desafio para fazeres isso, quando conseguires. É muito giro. Acho que é bom termos a percepção de que é fotografar outras pessoas, e em conjunto também apontarmos a câmera para nós e ver o que é que acontece quando fazemos isso. Então, pode ser um exercício giro para tu fazeres daqui para a frente. Ok, tá bom. Mas há alguma indicação específica ou é mesmo livre? É assim, os retratos são livres, ok? É mais pronto, o autorretrato é que eu peço que não seja uma selfie, ok? De Vá, resto, mas... pode ser qualquer coisa. Ahm, e pronto, os retratos às outras pessoas também é uma questão de verem como é que vocês gostariam de fazer um retrato ou não. Como nós acabámos já de fechar, o triângulo de exposição, ou seja, o modo manual está todo mais ou menos ali visto, ok? Até Ok. fizemos alguns exercícios em conjunto na aula passada, para, com os simuladores de exposição online, para pronto, treinarmos juntos o modo manual. Que agora vocês já, a partir do momento em que dominam o modo manual, são profissionais, é o que eu costumo dizer.
A partir daí é só fotografar, 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 pôr em prática. Vocês também vão ter composição, que vai ser muito giro, porque agora vocês já vão com as bases de técnica bem consolidadas. Então, tudo o que apareça agora em composição vai ser interessante. Porquê? Porque vocês já sabem tecnicamente criar uma fotografia ou fazer uma fotografia, que era o meu grande interesse desde o início, que era Mas nós já, desculpe, nós já tivemos pelo menos uma aula com o professor Amadeu também. É sim, composição com ele, não é? sim, exato. Agora vocês vão continuar a ter essas aulas de composição. Pronto, e vão conseguir aprofundar mesmo como pôr, pronto, como compor uma imagem. E há várias técnicas na composição também. Regra dos três terços, negativos, pontos, linhas, pronto, e por aí fora, o professor conseguirá muito melhor dar-vos essas bases. Então também não vou estar aqui a criar spoilers, mas vai ser interessante vocês tecnicamente já conseguirem fazer uma fotografia. Nós acabamos por fazer testes assim mais espontâneos, não é? Dentro das vossas capacidades, dentro das vossas possibilidades. Agora, a composição é que vai ser um bocadinho mais puxada em termos do que é que vocês apresentam. E nesse aspecto vão ter que ir à procura na rua. Porque para mim, pronto, seja em casa, seja na rua, claro que eu gosto mais quando vocês vão à procura de fotografias e vemos e avaliamos e vamos melhorando em conjunto as imagens que vocês fazem, mas a partir do momento em que vocês conseguem tecnicamente também fazê-las em casa, ou com objetos, ou com o que é que seja, eu também já fico satisfeito que esse é o meu grande objetivo. É vocês conseguirem dominar a técnica para a câmara deixar de vos dominar, que é o que eu costumo dizer, que aqueles os japonesinhos que estão aqui dentro da câmara deixam de fazer fotografia por vocês e agora vocês é que mandam neles e dizem eu quero isto, eu quero aquilo. Ah, e pronto, isso é é a parte gira também da técnica fotográfica, que é olhar para a câmara e não se assustarem mais com os valores, ou com as escalas, ou com o que é que seja, ok? Em composição é mais agora, vou olhar para uma. Como é que eu olho? Olho, por exemplo, vou fazer uma fotografia, estou a andar numa rua, estou a andar tranquilo numa rua, vou fazer uma fotografia e tal, e agora vejo uma fotografia à minha frente. Será que tiro esta fotografia ou será que eu volto para trás e olho para trás para ver o que é que há atrás de mim agora? Pronto, e é este desafio de começar a treinar o nosso olhar para ir à procura de imagens diferentes, que nós não estamos já à espera. O que é que será olharmos na perspectiva de uma tartaruga? O que é que será olharmos na perspectiva de uma águia? São diferentes alturas, não é? Se formos olhar da perspectiva de uma águia, se calhar vou olhar de cima e pôr-me num ponto superior para olhar para baixo e ver como é que funciona a imagem em baixo. Se for uma tartaruga, se calhar vou-me deitar no chão e agora fazer uma perspectiva super térrea, não é? Então a composição acaba por ser este incentivo, vocês conseguirem olhar de outras perspectivas a imagem, ok? Para torná-la mais interessante. Eu na última aula, na última que tive, na aula de composição, até foi interessante porque nós tínhamos que ver imagens, neste caso retratos, e sem saber quem era, hum, nós tínhamos que só pela postura e pela própria composição da foto descobrir quem era a pessoa que estava na foto, ou o que é que se tratava na foto, o que é que estava a compor aquela foto. Eu acho que é um Ok. bocadinho por aí também. É olhar Sim, um sim, bocadinho mais à volta, acho que é isso que o professor está a dizer. é exatamente isso. É como, imaginem, agora, por exemplo, vão fazer uma imagem, vou fazer aqui uma imagem minha. Portanto, ou eu posso colocar a câmera aqui no centro, ou posso vir mais para aqui para a esquerda e deixar este espaço à direita com a porta, ou então, como eu tenho aqui este quadro por trás de mim, se calhar vou-me posicionar aqui e agora tenho, portanto, a porta e o quadro, não é? Ou então, se calhar, vou mais para trás e fico com um bocadinho mais escala em relação ao plano. Pronto, é um bocadinho. Ou então vou lá para cima, vou cá para baixo. Pronto, é tudo, é um bocadinho isto. É como é que eu vou
lá está, compor a imagem para torná-la o mais interessante possível, porque se calhar se eu fizer sempre centrado ao centro, a imagem acaba por ficar um bocadinho mais pobre. E se eu for aqui buscar outras perspectivas, outros ângulos, e agora com noção do que é uma distância focal, o que é uma profundidade de campo, como é que eu vou guiar a visão do espectador, como é que vou arrastar aquela pessoa, vou congelá-la no momento, a saltar, sei lá, há tantas possibilidades dentro da fotografia, isso é que é bonito. Que é, como eu dizia na primeira aula, como é que vamos pintar com a luz, não é? E tecnicamente vocês já sabem fazê-lo. Agora é como é que eu vou compor essa imagem? Como é que vai ser a minha pintura? Ok? E isso também pode ser muito giro, conseguirem mergulhar um bocadinho mais nesse mundo. Ok? E eu acho que vai correr super bem. É uma questão só de se aplicarem, irem à procura, vão ter que andar muito, é bom, fazem logo o cardio da semana, eh, fazem o exercício, a partir daí está ótimo. E depois não vão querer largar a câmara. A partir daí vão perceber, e é o que eu costumo dizer aos meus alunos, assim, principalmente do profissional, que aqui no curso de iniciação torna-se um bocadinho mais difícil, porque acabamos por estar mais a iniciar e a perceber as bases, etc, etc. Mas quando eu estou no profissional, se os meus alunos andarem sem a câmara, eu castro a malta, eu fico chateado. A câmara tem que ser uma extensão do meu braço. Portanto, um lugar em que eu vejo a fotografia e agora não tenho câmera, como é que eu faço? E isto deve-se também a uma experiência que eu tive, que foi quando estava a iniciar o meu curso de fotografia. Tive a oportunidade, pronto, recebi um convite por parte de uma agência, de moda e eu fiquei, epá, eu quero, mas eu quero trabalhar com as câmaras, não é? Não quero aparecer à frente das câmaras, mas vou lá na possibilidade de aparecer uma oportunidade, quiçá, pronto. E decidi ir lá, só para ver como é que a coisa corria. E quando entrei lá, por acaso tive a sorte, porque normalmente depois já aos diretores de casting, aos agenciados, já há uma data de pessoas que giram ali dentro daquele meio. E eu tive a sorte de me sentar com o produtor, porque não havia ninguém para fazer a entrevista, tinha que ser o produtor. E assim que eu me sentei com o produtor, pronto, falei e tal, e agora tenho 3 minutos para dizer tudo e mais alguma coisa do porquê que este homem tem que me contratar como fotógrafo, mesmo eu estando no início do curso de fotografia. E pronto, assim que eu acabo a conversa, a única pergunta que ele me faz é: Muito bem, então vamos começar hoje. Tens a câmera aí, vamos tirar umas fotos agora. E eu, epá, a minha câmara está em casa. E ele disse, então qual é o fotógrafo que anda sem a câmara? Olha, a partir daí nunca mais andei sem a minha câmara, porque nunca se sabe quando é que a oportunidade está à espreita. Isto profissionalmente, claro, mas não só profissionalmente, mesmo na nossa criação de imagens, às vezes é uma luz, às vezes é um pôr do sol, às vezes é uma pessoa, às vezes é um pormenor que ou temos a câmera ali ou nunca mais fazemos essa fotografia. Eh, e uma outra história, e agora não vou estar aqui a contar histórias, mas senão não me calo. Mas, por exemplo, houve várias, estava a fazer um projeto e esse projeto era sobre um caminho pessoal. E nesse caminho eu queria fazer muito sobre o chão. Era o chão, o que é que o chão me contava, o que é que a rua me contava, o que é que os cruzamentos me contavam. E nesse processo, vocês não têm noção das vezes que eu andava com a câmera, sempre, não é? Porque é o meu caminho. Quantas vezes é que eu encontrei, sei lá, papelinhos de namorados que entregavam uns aos outros, fotozinhas de. Encontrei fotografias de passe, assim no chão, de uma pessoa aleatória qualquer, cartões, tudo e mais alguma coisa, e isto é que depois veio-me compor o meu projeto, porque acabava por ter um pedacinho de cada pessoa que era deixado pelo caminho, e esse foi o meu caminho também, depois a seguir. Portanto, andem com a câmera, que depois fica mais fácil para depois também escolherem as fotografias para apresentar aqui, ok? Pronto. Muito bem. Agora já chega de histórias, porque senão eu fico aqui no convívio e temos que dar aula.
E vamos ver, portanto, vou aproveitar para ver aqui os retratos da Inês. Estou muito curioso para saber a história. Depois o Pedro também entregou. Aliás, pronto, o Pedro também não vai conseguir vir à aula, mas pôs aqui uma mensagenzinha. Muito difícil, não conseguiu estar à vontade, roubou fotografias em vez de fazer. Ok, pronto. Ahm, Fotografia da família, já sabia que ias adorar, mas pronto, a gente já entra no Pedro. Ok, eu já faço o comentário do Pedro. Agora que queria ouvir a Inês, que ela já está aqui. E depois vemos também o Alexandre. Inês, vou querer saber um bocadinho de tudo. Como é que foi? Como é que foi abordar? Foste a pessoas que te chamaram mais a atenção? Como é que foi depois a interação? Conta-me um bocadinho da história. De como é que foi conhecer estas pessoas ou quem que seja que tenhas fotografado? Eu fui basicamente para o centro de Joane, que é onde andam mais pessoas, e eu pensei no parque como as crianças já estão assim de férias ou muitas vezes estão com os avós, e foi mais ou menos isso que aconteceu. Que nas outras fotos tem as avós desta miúda e de outra pequenita que vai aparecer. Falei com elas, ao início elas estavam um bocado assim sem perceber porque é que eu queria as fotos, mas depois expliquei, elas pronto. Ela assim, vai tirar tu, e depois ao fim e ao cabo até tipo tiraram mais pessoas do que eu estava a imaginar. Perfeito, perfeito. E, e direcionaste, foi mais tirar no momento. Como é que foi esta retribuição das pessoas? Elas ao início estavam assim meio desconfiadas e depois Sim, mas entregaram-se. depois enquanto eu estava a tirar as fotos, elas estavam a falar umas com as outras e pronto, foi tranquilo, não foi assim aquele clima meio estranho e chato. E por acaso correu melhor do que eu estava a pensar. Ok, boa, perfeito, é isso. Então começamos já aqui com uma fotografia de uma criança, não é? É assim, eu acho que ela funciona, a fotografia, aqui em termos de retrato. Agora, o retrato depois também tem os seus desafios, ok? E aí eu vou-te tentar guiar um bocadinho, que é para depois, sempre que fores der-te na cabeça de fazer retratos, ou mesmo aos teus amigos, família, o que é que seja, te sentires ainda mais à vontade. Portanto, aqui o que é que poderíamos ter feito? Poderíamos, estás a ver o espaço aqui que tens aqui em baixo, poderias ter dado também deste lado, ok? E assim Uhum. terias um bocadinho mais de respiro, porque senão eu sinto que estás a apertá-la ali um bocadinho dentro do plano. O que é natural, porque é muita coisa, é pedir para olhar, é isto, é aquilo, é nervosismo, e é totalmente natural. Mas em termos de exposição, em termos de técnica, está muito boa, ok? Portanto, conseguiste uma boa profundidade de campo que faz algum desfoque lá no fundo. Temos altas luzes lá atrás, mas conseguiste equilibrar aqui com as sombras e trazer uma imagem natural. Então aí já resultou, ok? Agora, em termos de espaçamento, eu acho que podias ter dado um bocadinho mais de espaço, ok? Principalmente aqui deste lado e quiçá, ou apanhavas um bocadinho mais das copas. Pronto, eu também percebo que tenhas aqui os carros, então o que é que poderias ter feito? Como temos aqui muita vegetação para este lado, presumo eu, que isto continua aqui o parque, Uhum. às vezes podia ser giro visto aqui um bocadinho mais para a direita, ok? E agora escapas daquele poste, escapas daqueles carros e tens a miúda, portanto, enquadrada com as copas das árvores, estás a ver? E isso ficaria interessante também. Só aqui para teres um ponto de referência para poderes melhorar, porque eu acho que em termos de luz, gosto desta sombra aqui mais lateral. Acho que está muito bem iluminado e parece que até temos aqui uma softbox, tu que trabalhas aí com estúdio, temos aí uma softbox encaixada e conseguimos fazer uma imagem assim mais suave, não é? À volta dela. Então acho que isso funcionou. Agora é só uma questão de
aguentar aqui as emoções e agora enquadrares melhor, porque a partir do momento em que já te permitiram fazer a fotografia, até se fartarem, vai tirando, vai aproveitando, vê vários planos, mais de cima, mais de baixo, mais do lado, e depois se calhar vais conseguir uma coletânea mais interessante. Mas depois, é assim, o sorriso dela maravilhoso, está muito genuíno, o olhar também. Ahm, Aqui adoro este cabelo descabelado, também fica muito, pronto, criança, não é? Fica giro, parece que ela andou ali a brincar no parque, anda cá, e tiraste a fotografia. Portanto, eu acho que ficou giro. Eu só daria mais espaçamento e talvez girar-me, posicionar-me para ir a buscar outras coisitas, ok? Ah, boa. Esta aqui funciona perfeitamente. Adoro o sorriso, adoro esta boca ascendente. Está ótimo, está entregue, está contente, funciona. O plano também está bom. Aqui, lá está. Eu vou ser aqui o chato, não é? Agora, está tão boa, eu gostei tanto desta. Esta é a irmã daquela, da outra criança ou é só mais uma Não, que apanhaste? é neta da outra senhora que estava lá também. Boa, boa. Assim, super fotogénica, pronta para a fotografia, já nasceu pronta. Aqui dava só um bocadinho, não me incomoda muito, mas em termos de perfeccionismo, que eu sou um bocadinho, ahm, dava só um bocadinho mais espaço aqui para não cortares a mão da bebé. Mas eu percebo que se calhar depois tinhas aqui muito deste, não sei o que é isto, este plástico do carrinho que possa criar alguma distração. Mas é assim, está ótima. A luz está boa, gosto desses olhos brilhantes, grandes, a sorrir, claro, e acho que funciona. Gostei deste enquadramento também aqui, com aquela visão mais circular. Estou a ver se não podias fechar. Às vezes até podias fechar mais um bocadinho, mas eu percebo que tens ido à procura do resto do carrinho. Acho que era só dar um bocadinho, nada mais. Aqui, este pedacinho a mais tens aqui punhas aqui em baixo e acho que ela ficava um bocadinho mais leve, mas funciona. Eu gosto muito deste dedinho aqui também, a dar o fixe para a fotografia. Parece que ela está assim. Funciona, boa. Ok. E aqui, como é que foi? Respire por cima esta mensagem forte. Essa senhora estava assim mais embrunhada e por isso que ela também estava a olhar para o lado, mas também não queria estar assim muito a chatear. Sim, E, e foi. ok, boa. É assim, noto mais, lá está, isto dá para perceber perfeitamente só da fotografia, apontas e notas logo aqui um bocadinho, aqui temos este bebé, por exemplo, aqui atrás, super disponível para a fotografia, nada tímido, a encarar-te plenamente, e agora temos aqui a senhora, não é? Que acaba por estar a olhar mais para o horizonte, não quer tanto encarar a câmara, um bocadinho mais tímida. Aqui, adoro acho que se enquadra muito bem este respiro com esta imagem, porque eu sinto essa, exatamente essa necessidade. Talvez ela precise respirar. Um, Só que o que é eu acho que era, e eu acho que ficou engraçado o facto de teres feito um corte mais rentinho, porque sinto que ela está assim um bocadinho mais claustrofóbica, ok? Então esse respiro também ganha um bocadinho mais de intensidade, ok? Agora, eu acho que tinhas de só ter cuidado aqui com este tronco a atravessar-lhe aqui ligeiramente, ok? Por exemplo, talvez aqui um outro plano para escapar do tronco poderia ser interessante, que ele acaba por cortar mesmo aqui na cabeça, então parece que está a espetar-lhe, não fica tão bem, ok? Mas de resto, gosto do enquadramento. Pronto, acho que poderias ter dado se calhar um bocadinho mais espaço, mas também gosto desta dualidade do respiro mais apertado. Ahm, Pronto, eu acho que é mais aqui este tronco. De resto, está gira, boa. A luz também está boa, estás a conseguir fazer uma ótima exposição.
E aqui, Mas como a é que senhora foi? aí já apanhei a sorrir. Tenho fotos dela assim mais séria também, mas já consegui apanhar assim mais sorridente e Ok, mais boa. animada. Sim, ela também passa essa energia também, mais sorridente, mais leve, mais disposta, mais disponível. Gosto deste sorriso. Ahm, Também gosto do cabelo vermelho, ou assim meio bordô. Aqui, mais uma vez, um bocadinho mais só de cuidado com a árvore, não é? Agora já reparas, não é? Que depois de Sim. ter dito, já começas a reparar. Mas, por exemplo, há bocado estava a falar dos carros. Aqui já te escapaste aos carros. Como podes ver, já fica mais interessante sem termos aquele ruidinho dos postes ou do fundo. Gosto de teres aproximado. Não sei se estava, eu acho que estás aqui a usar uma tela, na verdade. Não sei se estás assim tão próxima. Ahm, Até estava próximo, só que eu tirei algumas assim deitadas, outras de pé e tenho algumas com mais espaço à volta delas, mas eu mandei essas, mas se quiser eu mando as outras também. ok, boa. É isso. Talvez um bocadinho mais de espaço também, mas de resto gosto da procura. Boa, é isso mesmo. Em termos de iluminação está ótimo, acho que apanhaste sempre aqui bons planos. Talvez aqui pudesses depois, isto é mais pós-produção, mas baixar aqui um bocadinho o realce só para não estourar tanto, mas de Uhum. resto, pronto, está ótima. Boa, é isso mesmo. Eu essa inspirei-me numa que vi na internet, destas, ui, não sei se está para ver, Boa, assim sim. desse género, que eu andei a procurar como é que podia fazer e gostei desta forma e como também tenho este espelho com várias fotozinhas, acho que também, não sei. Sim, eu acho que está a giro, ok? Eu acho que funciona. Eu, por Ahm, acaso, estava aqui, desde que o professor disse para eu tentar fazer o exercício para a próxima aula, que eu estava aqui a tentar imaginar como é que eu ia fazer para conseguir tirar um retrato a mim próprio. Por isso, obrigada pela ideia, porque realmente não estava a conseguir. Mas é, aí realmente a Inês deu uma boa ideia. Fotografias no espelho são ótimas, ok? Funcionam sempre, acho que é sempre giro. Neste caso, estamos a fazer eu gosto muito desse espaço negativo que conseguiste. Talvez aqui um bocadinho mais espaço, de nada, só para ser chato, mas de resto está bem quadradinha, centrada. Gosto desta sensação de seres tu e as pessoas que também te incluem, a tua rede de apoio, as tuas memórias. Então acho que a imagem fica muito forte por ter este espelho. Porque se fosse só o espelho, talvez ficasse um bocadinho mais simples. Mas com estas fotografias todas à volta, o álbum de memórias, não é? Eu acho que ela acaba por ganhar ainda mais força e ficar interessante. Eu gostei da fotografia. Acho que está um bom autorretrato. Um, Pronto, também gostei de teres posicionado a câmera mais em cima. Tanto podias ter posicionado em cima, como em baixo, como à frente do olho. Normalmente à frente do olho é o mais clássico. Então gosto de teres posicionado mais ao lado, que dá outra camada à fotografia. E acho que funciona. Eu gosto. Eu daria um bocadinho mais de espaço aqui em cima. Uh, Uhum. de resto gosto. Boa. É isso. Funciona. E aqui está o modelito. E a minha cobaiazinha. A cobaia de sempre. Desta vez apareceu com outro estilo. Apareceu com óculos. hã? Com outros óculos, não é? Normalmente Sim, ele vem sim. ver. Agora apareceu com óculos de sol aqui, com um sorriso. Normalmente não vemos tanto o sorriso, está com um sorriso. Então, não sei. Qual é que fizeste primeiro, já agora? Eu fiz primeiro as dos desconhecidos e depois, como já estive em casa, já consegui fazer a minha e foi ontem no feriado, a minha e a do meu irmão. Ok, boa. Porque sinto aqui, como é que foi depois de fazer com desconhecidos, fotografar alguém familiar? Foi mais fácil, não? Sim, por acaso eu com o meu irmão já tenho assim mais à vontade de tirar, porque é sempre a minha cobaia para isso.
E eu também nas férias já costumo levar a minha câmara, porque eu acabei o 12º ano ano passado e já tenho a câmara desde o 10º ano. E eu nas Ok. férias costumo levar sempre, e nós vamos assim a um grupinho de 10 pessoas, já costumo tirar bastantes fotos a eles, depois mando e tudo. Então já Boa. tenho assim um pouco à vontade em termos de espaço familiar. Tenho mais Ok. vergonha quando é desconhecidos e pessoas que eu não estou muitas vezes, Sim. mas até que correu bem, porque eles eram super simpáticos e tudo mais. Boa. É assim, eu gostei de teres apresentado mais que uma dos desconhecidos. Por exemplo, tens uma tua e uma do teu irmão, mas tens quatro desconhecidos. Então, só por aí foi giro tu teres ido à procura desse desafio pessoal também, de não estás tão habituada e ires à procura de mais fotografias, mais retratos, não ficares só pelo primeiro e acabares por, pronto, ficar, pronto, primeiro já foi, já passou. Não, foste à procura de fazer mais e por aí já fico bastante feliz. Agora aqui é o que eu estou a sentir um bocadinho, que é tanto nos desconhecidos, ah, pronto, a ti acho que era só um bocadinho mais espaço ali em cima, e as outras fotografias que me apresentaste, principalmente aquelas do início. Eu já sinto que na parte mais documental, mais artística, tipo, de usar as cores e os planos e as sombras, eu acho que estás muito à vontade, na verdade. Eu acho que é a tua praia, já estás bem habituada e tens um olhar bem treinado. Aqui nos retratos, acho que podemos trabalhar um bocadinho mais, por exemplo, o enquadramento, ok? Porque eu sinto que estás a dar muito espaço cá para cima, ok? Uhum. Não acho que precises de tanto espaço porque acaba por ficar muito aquela fotografia. Pronto, eu aqui vou, eu como formador, o meu papel é vir aqui para vos dar outras perspectivas, ok? Eu tento também ser um bocadinho brando e dar-vos sempre a maneira mais construtiva de vos conseguir apoiar, mas é mesmo para isto, é olhar para aqui e como é que podemos mudar. Porquê? Porque isto depois parece muito, por mais que esteja gira, está engraçada, parece muito fotografia, sabes aquela fotografia de passe? Pronto. E eu acho que vendo o teu repertório visual do documental e do teu artístico, eu acho que nos retratos também consegues ir pescar isto e adicionar, ok? Então saíres um bocadinho dessa fotografia de retrato em que ficas muito focada só na pessoa, ok? E tentares adicionar uma sombra, uma luz, um realce, e saíres um bocadinho aqui da fotografia assim 3x4 em fundo branco, ok? Não que as outras estejam assim, mas é só para conseguires dar mais, subir um degrau nos retratos, que eu acho que consegues, ok? Então, neste caso, acho que poderias, já que tens muito à vontade com o teu irmão, ok, deixa-me ir procurar uma luz diferente, deixa-me ir procurar um elemento adicional, deixa-me ver como é que eu te posso enquadrar, posso fazer uma sombra, posso fazer o quê, ok? Se calhar, por exemplo, tens estas persianas, que são muito giras, na verdade, não sei se apanhaste em alguma vez, mas elas, quando bate o sol, depois fica tudo projetado na parede, por exemplo, pôres ele aí nessa projeção e agora tens todo ele trilhado de sombras e luzes e mosaicos, percebes? Só para conseguir explorar um bocadinho mais aqui a vertente dos retratos. Pronto, e não precisas dar tanto espaço lá em cima, a não ser que tenhas esse proposital de dar espaço e vazio, espaço negativo. Tenta também apanhar um bocadinho mais para baixo. O que é que há mais em baixo? Fica o meu desafio, ok? Se fores enquadrar mais aqui, ou dás mais espaço, ou pronto, ficamos aqui. Se cortasses daqui para baixo, o que é que Uhum. haveria? Ok? Ahm, mas de resto, muito bem, estou muito contente, Inês, é isso mesmo. Obrigado pelo exercício, ok? Aprovadíssima, tá? Obrigado. Ok, vamos ver aqui o Alexandre. Eu gostava de saber as histórias, é uma pena, mas vamos ver. Ok, temos aqui um casal. Parece-me que ele foi ali meio sniper, à socapa, ok?
Mas gosto do enquadramento, gosto desta árvore lateral, a criar aqui uma escala. Gosto principalmente da posição deste senhor, a olhar aqui para alguma coisa, ela também interessada, por mais que tenha aqui também o papel dela, e acaba por conseguir criar aqui uma história visual gira. E acho que conseguiste enquadrar muito bem aqui os planos para fazer aqui um contraste. Talvez não precises aqui de tanto chão e pudesses abrir um bocadinho mais para este lado e dar a respirar um bocadinho mais e apanhávamos um bocadinho mais da copa da árvore. Podia ser interessante. Fica o meu desafio, mas gosto da luz, gosto deste realce a entrar aqui por trás. Acho que ficou bem a brilhar aqui nos cabelos brancos. Fica muito interessante. Boa. Ok. Aqui o jogo da sueca da tarde, depois do almoço ou de manhã. Boa. Gosto muito, gosto deste plano dele a olhar para os dados. Gosto deste segundo plano também do senhor a sorrir. Acho que fica engraçado, enquadraste bem aqui com o chapéu também. Este olhar. Talvez eu gostasse agora, sendo eu muito chato, como sempre, ehm, de apanhar aqui, cortaste aqui no pulso. Eu acho que havia aqui uma garrafa que tu não querias apanhar e fizeste este corte, eu percebo. Talvez se chegares um bocadinho mais para o lado, porque também depois não queremos perder aqui as mãos dele. ehm, mas boa, gosto deste plano, gosto desta luz e deste sorriso também aqui atrás. Ficou interessante. Boa. Ok. Aqui, a luz está ótima. Gosto muito deste plano negativo aqui atrás, a criar aqui um esverdeado em comparação com os tons mais cinzentados. Uh, Aqui eu acho que não precisamos deste perfil. Não sei se ele adiciona. Gostava mesmo de ver sem este perfil. Eu acho que estava um ótimo retrato. Até podia, epá, se não tivesse esta carinha. Mas pronto, isto dá para tapar os olhos, fica só para uma próxima tentares apanhar só o senhor. Eu acho que ia ficar ótimo mesmo. E pá, podes imprimir e oferecer, de certeza que ele vai adorar. De certeza que se o encontrares outra vez no banco, na mesa de jogo, fica a sugestão. Ok. Aqui acho interessante. Eu gostei mais das outras, em que tu tornas um bocadinho mais íntimo, mas talvez se tivesses vindo aqui um bocadinho mais para o lado, ou mais para este lado, apanhavas a árvore no meio, depois tinhas o confronto de calvos, podias jogar aqui dominó. Aqui o plano fica um bocadinho, podia ser um bocadinho melhor enquadrado, na minha opinião, porque a árvore aqui atravessa, pronto. Gostei mais um bocadinho mais das outras, mas obrigado pela procura. Ok. Este plano é interessante. Eu gosto deste plano. Acho este plano interessante. Aqui com a jogatina deste senhor. Temos aqui a cábula. E depois aqui esta expressão está ótima. Gosto muito. E dá-nos aqui uma intimidade. Conseguiste chegar próximo. Estou curioso para saber como é que chegaste tão próximo. Se pediste, se eles se mostraram disponíveis. Gostava de saber um bocadinho a história por trás. Mas olha, fica um projeto interessante. Eu não sei que corte é que fizeste aqui. Eu acho que ele fez aqui um crop maroto. Pois fez. Que este, não sei que formato é este que fizeste. Mas tenham atenção quando cortam para cortarem em proporção, porque senão ficam com estes formatos assim meio. Parece quase aquele formato das histórias do iPhone. Do iPhone, do iPhone, do Instagram. Ahm, Pronto, atenção só aqui para fazermos o formato certo, ok? Mas de resto, boa. Eu acho que querias cortar alguma coisa, não sei o que é que foi. Ok. Aqui, se calhar, o crop.
já podia vir, que aqui temos estes dois postes que não sei se adicionam muito, gostava de ver 100, para ser sincero, mas já que os temos, se calhar fechar aqui num e noutro, poderia ser sem cortar os pés, como eu fiz agora, uh, num e noutro, e talvez fiquemos aqui com esta baliza, até podes aumentar um bocadinho mais, um, e talvez fique mais interessante. Mesmo ali com a copa das árvores, acho que ela fica gira. Um, pronto. Acho que este aqui não precisa. Que distrai-nos um pouco, principalmente porque temos esta linha tão forte aqui na imagem. Então, se cortasses aqui, fazíamos aqui um plano meio fechado nos senhores. Poderia ficar giro. Mas boa. Gostei. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Queria saber se perguntaste, se abordaste, se. Ok? Qual foi a intenção dos retratos? Se tiveste ali mais quase que documentar o evento. Gostava de saber um bocadinho mais, mas de resto, boa. Ok, interessante. Gosto da expressão, gosto do enquadramento, gosto de teres vindo mais de cima fazer a fotografia. Não é um ângulo tão comum. Acho que está boa. Talvez fechasse aqui um bocadinho mais. Acho que não precisamos aqui de tanta informação, principalmente porque aqui desequilibra um bocadinho. E aqui conseguimos tornar mais simétrico também, já que está tão central, que era para ficar um bocadinho mais bem composta. Eu acho que não precisamos aqui de tanto espaço, mas de resto, boa. Gosto muito da expressão, a expressão está ótima. Gosto mesmo. E por fim, o autorretrato. Ai, o autorretrato, não entregou o autorretrato. Ok, este retrato está ótimo, ok? Gosto muito dos azuis, gosto do plano, gosto desta luz de ribalta que entra aqui do sol, atravessada. Gosto do sorriso, dele ter enquadrado bem aqui este plano da madeira. Gostei muito deste retrato. Boa, é isso mesmo. Parabéns, Alexandre. Escapaste do autorretrato. Vai ficar aqui marcado. Vou-te perguntar quando te encontrar. Muito bem. Eu meti lá as outras fotos que eu disse que apanhavam mais. Não sei se Ah, quer ver. Está deixa-me mais espreitar. para baixo, acho. Não sei se misturaram. Acho que não misturaram. Ok. Sim, aqui estava. Eu adoro. Eu gosto muito deste enquadramento. Ok? Este braço aqui é que veio chatear aqui um bocadinho a coisa, sabes? Mas eu gosto disto. Ai, aquele braço. Talvez isto funcione. Ok? Que assim ganhas um bocadinho mais espaço, apanhas a mesma a este círculo, ok? E temos ele enquadrado. De resto estava ótimo, era só este bracinho aqui que está a escapar. Mas de resto eu gosto. Gosto deste espaço, estás a ver? Com o tronco ali mais no lado direito. Temos depois aqui o verde para este lado a dar um equilíbrio. Mesmo esta linha diagonal vem-nos adicionar aqui mais um equilíbrio. E se não tivesse este braço e um bocadinho mais espaço, não cortavas o carrinho, ia ficar maravilhoso, era isso mesmo. Mas pronto, só para perceberes. Como é que funciona? Apesar de eu ter gostado muito da outra, deste bebê, ok? Funcionou. Ok, giro. Que este, Sim, este. eu depois, como mandei agora, não tive a fazer direitinho para mandar. Mas boa, gosto muito desta. Esta funcionou muito bem, ok? Começas aqui, nesta linha diagonal, que depois temos aqui. Pronto, acabamos por ter este bebé logo aqui na linha dos 3/3, mesmo numa linha nobre. E depois temos este plano a ir ali para o fundo, até podemos apanhar mais. Acabamos. Oi? Acabamos por ter este respiro. Temos uma linha de árvores, percebes? E ela funciona até lá ao fundo. Dá-nos assim um respiro. Enquadraste aqui no primeiro terço. Funciona, gosto. Está ótima. Eram irmãos?
Olha Não, só. mas Boa, boa. Ela veio só pôr na fotografia, ela estava super animada, estava-se a sentir, pronto, uma modelo. Melhor, ok? Aqui, o que é que podias ter feito? Talvez enquadrá-la mais no meio aqui da árvore, sabes? Para ela não cortar ali. Mas, por exemplo, já vejo o que é que o espaço. Já respiramos, como a blusa dela diz, respiramos um bocadinho mais, fica mais leve e acabamos por ter este enquadramento um bocadinho mais. Já que estás a apanhar aqui espaçamento em cima, ok? Deixa respirar. Senão vamos apanhar outro enquadramento, como fizeste aqui, e que funciona perfeitamente, ok? Ok, boa. Aqui, mais uma vez, ter só aqui um bocadinho de cuidado com o enquadramento, porque senão parece que ela tem aqui uns corninhos, mas de resto, por exemplo, se tivesses girado um bocadinho mais para este lado, já enquadravas ela aqui nesta copa, tinhas uma, duas, e depois ela escapava lá para o fundo o resto da fotografia e ganhavas aqui uma profundidade. E aí ia ficar também muito interessante, ok? Mas boa, é isso mesmo. Obrigado, Inês. Gostei de ver. Boa. Agora vamos aqui ao Pedro, que roubou fotografias. Vamos lá ver aqui os assaltos. Muito bem. Gosto deste enquadramento, acho que está ótimo. As linhas estão boas. Talvez aqui este cantinho não precisasse, este cantinho também. Dava para fechar um bocadinho mais, fazendo aqui uma linha à mesma. Mas gosto deste plano deles sentados e, aliás, os jovens sentados e os idosos a andar. Maravilhoso. Gosto muito, boa. E gosto de teres enquadrado aqui na porta. Acho que fica interessante. E mesmo aqui no meio dos postos, ficou mesmo boa, boa. Aqui, quase que foi roubada, mas foste apanhado. Ela está a olhar, eu gosto deste plano com informação adicional, deste conto quase que temos por aqui, mesmo com estes três, esta a apontar, mas nós ficamos aqui nela e o uso do preto e branco também foi interessante, que prende-nos um bocadinho na personagem principal. Agora, eu acho que podias era trazer aqui, isto é pós-produção, mas trazer aqui uma máscara, ok? E davas um bocadinho mais brilho, um bocadinho mais de luz, porque eu acho que os pretos e os brancos estão mais ou menos lá. Talvez possas puxar um bocadinho mais de brancos para dar um bocadinho mais de contraste, para não ficar tão nos tons médios, ou puxar um bocadinho mais dos tons médios também, senão ela fica um bocadinho mais cinzenta. Mas pronto, se te trouxesses aqui uma leve exposição, davas aqui um punch nela e ia ficar bom. Ok, aqui também está interessante. Gosto destes planos assim um bocadinho mais inclinados que tu fazes, dão assim meio que um movimento à imagem, porque ele está retíssimo. E depois temos o plano assim meio a descair, que eu gosto. Gosto muito desta. Boa. Também funciona. Ok. Temos aqui espaço, respira. Ahm, Talvez pudesses enquadrar a cabeça dele aqui neste branco, que dava assim um bocadinho mais contraste para ele não se perder, já que ele está todo preto, para ele não se perder aqui com este fundo mais preto que tem algum ruído, ou seja, um bocadinho mais para a direita. E aqui no perfeccionismo, isto aqui às vezes fazemos a foto ou não fazemos, então é muito, depende também muito do momento. Mas gosto da fotografia, acho que ela está bem enquadrada e funciona. Aqui temos uma ciclista com a bicicleta rosa e com o capacete a combinar. Ahm, Acho que também funciona muito bem. Talvez não precisemos ali deste banco. Podias fechar um bocadinho mais, mesmo aqui com este fundo. Acho que ia ficar giro. Mas gosto muito do momento também. Está ótimo. Boa. Aqui, não sei se já é família.
Ok, não sei, talvez ainda não, talvez família seja aqui em casa, não sei. Mas aqui também funciona, boa. Temos aqui um perfil, trouxeste um bocadinho mais branco, pronto, que estoura um bocadinho o fundo, não é? Mas dá-nos atenção aqui ao nosso perfil. E aí gosto do formato do chapéu, traz aqui uma diferença que continua com os prédios, e acho que fica interessante. Boa. Gostava de saber a história por trás, mas boa. Aqui, retratos de família. Boa. Gosto muito do fundo mais pastel. Acho que funciona. Trouxeste aqui uma ótima luz. Gostava de saber se é natural ou se é artificial. Que eu vejo aqui uns pontinhos brancos, mas não tenho a certeza. Mas gosto. Aqui podes se calhar ter um bocadinho de cuidado, não sei se tu adicionaste ou não, mas temos aqui uns pontos meio pretos, parece que temos uma vinheta aqui na fotografia. Talvez, pronto, tirares essa vinhetazinha pode ficar interessante. Eu acho que ela já respira bem, tem um bom enquadramento, gosto do enquadramento, mesmo aqui nesta linha. Gosto do sorriso, gosto da expressão, está genuíno, está um bom momento, está uma fotografia bonita. Boa, parabéns. Agora aqui vou-te chatear. Pronto. A malta aqui já sabe o que é que eu vou chatear. Porque cortar a pontinha da cabeça? Só a pontinha da cabeça. Ai, é que aqui foi no limite. Eu ia dizer até, dá um bocadinho de espaço, mas eu não quis ser chato. Porque como temos muito espaço aqui dos lados, não me fazia mal um bocadinho de nada. Mas aqui cortaste mesmo a pontinha. E eu, o que eu costumo dizer é: ou corta a sério, e agora cortas mesmo. Se é para cortar, é para cortar. Se é para cortar a pontinha, mais vale dar espaço. Mas gosto muito da maneira como enquadraste, mesmo aqui na linha dos três terços, deste o espaço negativo aqui mais para a esquerda. Gosto. Talvez essa vinheta, não sei se estás a adicionar a vinheta ou não, mas eu tiraria, porque já tens um fundo tão bonito que torná-lo mais escuro não sei se precisa. Eu até deixaria um bocadinho mais claro, mas isto é muito subjetivo, não é? Agora podes-me dizer, pá, mas eu gosto disto um bocadinho mais escuro, Pedro. E pronto, e aí vou aceitar, mas era o que eu faria. E aqui o autorretrato, com a camisola errada, infelizmente, mas pronto, é assim. Não podemos ser campeões todos os anos, não é? Mas está tudo bem. Então vamos ter contigo, Pedro. Muito bem. Gosto do retrato, gosto da luz de ribalta. Acho que fica bem. Gosto deste iluminado aqui também nas costas. Talvez clareasse aqui um bocadinho mais esta parte da frente, mas eu dava um bocadinho mais espaço, só para não cortar outra vez a pontinha da cabeça. Mas de resto, eu gosto muito do fundo, acho que funciona e está boa. Saber a história deste, deste, deste autorretrato também. E gosto do espaçamento e acho que está mesmo aqui na linha dos três terços. Acabaste por escolher aqui um quadrangano. Mais da luz desta do que desta, para ser sincero. Porque acaba por iluminar aqui um bocadinho mais este triângulo. Temos um bocadinho mais de luz aqui a entrar pelo cabelo e acho que ela funciona um bocadinho melhor. Um, mas gosto mais deste enquadramento com esta luz, com este fundo. Portanto, eu misturava aqui as duas e trocava a camisola agora também, mas aí já fica a teu critério. Mais alguma benfiquista aqui? Ou nem por isso? Inês, Porto. Ok, boa. Eu aqui viste verde, não viste azul nem vermelho. Muito bem. Ok. Eu recebi aqui algumas chamadas da minha internet estar um bocadinho instável. Não sei se me estão a ouvir ou não, se eu estou a travar. Tenho há bocado a falar da parte das camisolas do Pedro. Falhou um bocadinho, mas
vai assim um bocadinho mais arrasto, mas deu para perceber. Ok, boa, boa, Sim, perfeito. por acaso também reparei nisso, mas até pensava que era a minha internet, mas já percebi que não. Não, foi a minha, que eu recebi aqui o aviso e depois vi a Inês ali a travar um bocadinho e eu fiquei, ui, será que ainda me estão a ouvir? Ou não? Mas boa. Muito bem. Vamos fazer o seguinte: vou só falar aqui do primeiro, muito rápido, do tripé, ok? E depois fazemos um intervalozinho e entramos depois para falar de filtros, ok? Não sei se já ouviram falar de filtros, o que é que são filtros, o que é que não são filtros. E depois, se tivermos tempo, falamos também um bocadinho de flash, ok? Porquê? Porque aqui estamos também já a chegar ao final, já temos praticamente tudo falado, tudo concluído. Até que o meu objetivo agora para a próxima aula, temos que marcar nesta aula e vou marcar com vocês as duas. A próxima aula, ok? Porque eu ontem não consegui dar, tive um imprevisto. Então vamos marcar já para a próxima semana o dia que vos der jeito e vou-vos pedir que façam. Mas peço desculpa, mas esta aula já é, esta já é a que era ontem. Tínhamos ontem e tínhamos hoje. E depois terminava. Eram já as Ah, últimas. esta dois então era uma outra compensação, é isso? Estas eram duas compensações, só que eu tive um Oh, ok, ok, ok. Pronto, peço desculpa, então já percebi, sim, então já e não percebi. consegui mesmo dar a de ontem. Então, o que é que eu vou sugerir? É passar pronto, a aula que era de ontem, vamos marcar, vemos aqui um dia que faça sentido, marcamos e eu vou-vos pedir um tema livre e que tragam dúvidas para a gente falar, também possa, ou alguma coisa que vocês tenham interesse, de saber mais, porque nós também já falámos praticamente tudo, não há muito mais para falar. Há sim filtros e o resto que eu tenho para vos falar. Mas pronto, vou sugerir mais vermos as vossas fotografias do tema livre, portanto, façam fotografias à volta de um tema, porque depois no trabalho. Perdão, a minha voz já está aqui a falhar. Num trabalho final, vocês vão ter que pegar num tema, acho eu ainda vou conversar com o outro formador, e depois eu vou avaliar tecnicamente e o outro formador vai-vos avaliar em termos de composição, ok? Então já fica assim um treininho para vocês já começarem a fotografar assim um tema à vossa escolha. E vemos isso na próxima aula, falamos tecnicamente o que é que se passa, o que é que não se passa, podemos fazer umas revisões, uns exercícios, ok? E vai ser um bocadinho mais sobre isso. Hoje já vamos concluir praticamente a matéria toda, a não ser que não tenhamos tempo, mas eu acho que vai dar tempo, tranquilamente, ok? Muito bem. Aqui, antes do intervalo, vamos falar só aqui de um dos objetos que também acho muito importante. Não sei se vocês têm um, que é o tripé, ok? Se não tiverem, não. Tripé vai ser Eu, por acaso, tenho comprei há pouco tempo. Foi um investimentozinho assim que eu fiz. Não é nenhum tripé profissional, mas pronto, já me dá para eu estabilizar um bocadinho a e câmara. já testaste? Já testei. Aliás, ele é assim um tripé que ele abre assim muito alto mesmo. Pronto, mas não é daqueles mesmo profissionais, nem daqueles de muita qualidade. Mas eu pensei assim: primeiro vou começar por alguma coisa assim mais básica e depois vou vendo. É assim, desde que eu faça o serviço, está ótimo, ok? Isso do Ah, valor. ok. E pronto, há uns que vêm com fibra de carbono para serem mais leves, outros vêm com suporte, outros vêm com uma manivela. Pronto, isto depois vai se adaptar muito à vossa maneira de fotografar. Provavelmente nesse tripé vais ver, epá, isto é um bocadinho chato, isto podia ser assim, e começas a pensar como é que gostarias do teu tripé, que o teu tripé fosse. E nesse aspecto, pronto, depois se quiseres investir noutro, investirás noutro. Mas eu vou-te falar pessoalmente da minha experiência pessoal, que é, eu comprei um tripé, o meu primeiro tripé, por acaso eu investi mais, e foi um tripé caro. Usei-o muito, 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 ao ponto de ele hoje em dia não funcionar mais. Mas foi muito rápido.
Foi muito, demasiado rápido. Não era suposto um tripé durar tão pouco tempo, vamos pôr assim. E entretanto comprei um tripé baratíssimo, assim, baratíssimo, porque estava muito chateado com o facto de eu ter gastado tanto dinheiro para um tripé e ele ter, pronto, era suposto durar, a fibra de carbono, blá, 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 tá, 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 e não dura. E gastei dinheiro num tripé baratíssimo e é o tripé que eu uso até hoje, nunca me falhou, está ali rigíssimo da vida. Portanto, eu sou apologista de tripés baratos, que eles Ah, vêm. ok, então pronto, já estou mais contente. Estás bem servida, com certeza. Não te vai falhar, ok? Digo de experiência pessoal, pelo menos eu não tive sorte com tripés caros, portanto acho que fizeste uma boa escolha. Tripé. Tripé é um ótimo aliado, ok? Porquê? Porque ele acaba por nos ajudar a segurar a câmera. E depois, no que nós vimos de técnica, no modo manual, vamos sempre conseguir fazer tempos de exposição mais longos. Então, a fotografia noturna passa a ser uma maravilha, ok? Porque a partir daí conseguimos fotografar tudo e mais alguma coisa. Em termos de fotografia de interiores, por exemplo, fotografar um interior, fotografar uma zona de pouca luz, também se torna muito chato fazê-lo com os nossos bracinhos, não é? Porque nós conseguimos, lá está, usar o tempo de exposição até um certo nível. A partir dali, a coisa começa a tremer e depois temos que abdicar de aberturas. E se estivermos a fazer uma fotografia interior, se calhar queremos apanhar um bocadinho mais de informação, de nitidez, uma profundidade de campo mais profunda, assim por dizer, menos para conseguirmos ter nitidez até o final. E nesse aspecto só vamos ou abdicando disso, como falámos na aula passada, que vai estragar na nossa fotografia, não é? Ou usando um tempo de exposição mais baixo, e nesse caso não vai resultar se não tivermos um tripé, ok? Portanto, ele vai-nos ajudar em fotografias noturnas, eu aqui até tenho mais, fotografias de pôr do sol, fotografias macro, desporto, natureza, aí vai, vai, vai. O tripé ajuda-nos em muita coisa, e é sempre um forte aliado, para conseguirmos ter mais estabilidade e conseguirmos fazer melhor fotografia. Portanto, Inês, aconselho-te a comprares um tripézinho, que ele vai-te auxiliar quando menos esperares. Portanto, vai ser um bom amigo. Sim, eu também tenho de comprar o tripé e aqueles, acho que é aqueles flash que encaixa em cima Flash. para o curso intensivo. Eu vou precisar de comprar mesmo. Ok, boa. Pronto, são dois aliados muito bons em termos de pronto, luz extra e tripé para conseguir estabilizar as nossas imagens. Lembram-se das as fotografias? Acho que a Ana não estava, mas as fotografias que eu mostrei na ponte, de noite, pronto. Ou mesmo aquelas fotografias em que a Ana estava, não sei se a Inês, se tu viste, ehm, aquelas fotografias que vimos dos astros com muito tempo Aquela que durou não sei quantos anos a ser e feita, lembro-me perfeitamente, sim. sem tripé ou sem um suporte é difícil, ok? A não ser que a gente Foram fique. 8 anos, não foi? Que acho que tínhamos visto 8 anos. Sim, 8 anos, vimos umas de 12 minutos, 15 minutos, a não ser que vocês estejam disponíveis para estar ali 5 anos, um ano a apontar para o plano, para se mexerem, alguém vos alimenta, água, suporte, fica um bocadinho difícil. Então aí o tripé vai ser um bom amigo para vocês, para não ficarem lá à espera, ok? Depois, portanto, é mais ou menos isto. Tem três pernas, ok? Depois tem uma patilha que encaixam na parte de baixo, assim, uma coisinha destas. Vocês fazem um encaixezinho e é através desta patilha que não percam quando comprarem o tripé, porque depois não conseguem encaixar o tripé, tá bem? Que vocês encaixam a vossa câmera ao tripé. Mais uma coisinha assim, que é que tem este parafusito que encaixa neste. Não sei se já viram, as vossas câmaras todas têm este suportezinho. É exatamente para encaixarmos esta pecinha que encaixa depois no tripé. Ok? Sim, boa. Portanto, tem três pernas e é mais ou menos isto. Agora, vocês já viram um tripé destes? Que não se chama tripé, na verdade. É um monopé, ok? Portanto, também temos outro formato, que é basicamente um pé, ok? Que encaixa também com esta patilha, este suporte. E agora o que é que nos permite? Sermos um bocadinho mais flexíveis, não é? Porque o tripé
abre as três pernas, é mais pesado, agora vai para um lado e para o outro e encaixa. E depois tem uma bolha para conseguirmos ver se está equilibrado, se não está, e está. Tempo perdido, ok? Se estivermos a fazer fotografia de natureza, de paisagem, pronto. Se formos pessoas que queremos uma fotografia mais móvel, o monopé auxilia bastante. Eu não tenho pessoalmente, mas acho que é muito interessante por acaso. E se vocês repararem, não sei se gostam de desporto, ou de fotografia de natureza, da BBC, etc. Quando vêm aqueles fotojornalistas todos assim à volta do campo, ou mesmo os fotógrafos de natureza, eles todos têm um monopé, porque um tripé, a não ser que tenha uma câmera muito grande, não é? O monopé ajuda eles a correrem de um lado para o outro à procura da fotografia perfeita e fecha e abre muito rápido e siga a fazer fotografia, ok? Então ele Mas acaba por não ser na mesma, não dar a mesma, claro que não dá a mesma estabilidade que um tripé, mas acaba por não ser uma coisa muito estável, certo? certo, ou seja, ele acaba por ser um suportezinho, ok? Principalmente se formos usar teleobjetivas, que as teleobjetivas temos tendência a tremer um bocadinho mais, não é? Porque estamos com uma distância focal muito hum, distante, não é? Então, mesmo que vocês façam, e é um bom teste, não sei se a vossa objetiva tem um longo alcance, mas às vezes o zoom do telemóvel vocês aumentam ao máximo e quanto mais eu aumento, mais estão a ver que fica logo tudo muito mais tremido. Portanto, o monopé vem auxiliar eu ter este suporte e não tremer tanto aqui o posicionamento da câmera. E é mais leve, é mais portátil e nesse caso ajuda-nos a pousar e temos um sítio para descansar para não estarmos aqui com ela nos braços, não é? Mas sim, tem um senão que é perdermos um bocadinho de estabilidade, não é? Com o tripé está ali o pé, estão os três pés, podemos ir dar uma volta, deixar a fotografia a decorrer durante 5 anos e voltar. Ok? Fiz-me entender, Ana? Ah, sim, 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 sim. Só porque era isso que eu estava a achar. Ok, dá aquele apoio, mas como é que eu ia dizer isto assim? Se tivermos que tremer, trememos na mesma. Eu acho que não dá aquele suporte como o tripé, que deixamos lá a câmara, como mesmo agora estava a dizer, e que nós podemos ir à nossa vidinha 5 anos e voltar para ver a foto, por exemplo. Exato, exato. Nesse aspecto, pronto, se largarmos a câmera, ela cai, não é? Que ela é só um braço, então Pois. temos de estar ali com ela, ok? Mas Mas, boa. por exemplo, hum, o professor estava a referir agora uma coisa que usa-se muito no desporto, este tipo, o monopé. Mas como às vezes nós vemos aquela grande concentração de fotógrafos, jornalistas e tudo, eles acabam muito por estar assim, muitíssimo uns dos outros. Ou seja, isto acaba com que faça com que a foto não seja tão estável. Porque há sempre aqueles empurrões, há sempre aquela coisa. Não? Sim, depende muito, depende muito. Há uns que ficam apoiados, por exemplo, às baias, não é? Como é que se chama? Pronto, Sim, aquele sim, sim, sim. não é? Pronto, e isto depende muito, porque é que ele é bom? Porque se repararmos aqui na mão, ele diminui a este tamanho, ok? Então o que é que acontece? Se vêm todos a correr, é só encaixar para cima e agora eu fico quase com a câmera, pronto, com o suporte em baixo, mas fico com a câmera Ok, quase livre, ok? E isso é a ok, permissão do monopé, que é abrir e fechar muito rápido e seguir, para fazer fotografia. Ok? ok, Portanto, monopé, segurar a câmera, suportar está aqui objetos, peço desculpa, objetivas pesadas, fazer fotografia mais rápido, flexibilidade, peso reduzido, e depois aqui, por exemplo, fotografias de desporto aquático, para fazer aquelas fotografias de surf, de canoagem, fotografia de desporto, futebol. Pronto, isto em desporto é muito bom, na verdade. Assim, se for para fotografar uma passarela, um tapete vermelho, se calhar já não é tão bom, ok? Que aí já queremos estar mais móveis. Mas sim, em lugares que conseguimos algum espaço para fixar, fotografia de vida selvagem, então, é um clássico.
É muito útil. E depois temos mais este. Não sei se já o tinham visto. Ai, Uh, eu por acaso sempre tive curiosidade. Eu já tinha visto à venda, mas eu não fazia a mínima ideia o que é que era. Pronto, isto é um tripé que é ainda mais flexível e pequenino, portanto, ele ajuda-nos. É aquele tripé para pôr na bolsa e não senti-lo durante a caminhada, a trilha de 50 minutos, que não vai nos criar peso, chegar lá ao topo da montanha, ok? Neste caso, temos este auxílio que é, ele torna-se extremamente orgânico, porque ele tem estas perninhas que quase que parece um polvo, não é? E vocês conseguem, portanto, seja num ramo de uma árvore, como vemos aqui à direita, seja num poste, seja num qualquer tipo de suporte, vocês conseguem quase que organicamente dar um abraço àquele suporte, não é? E ter a vossa câmara ali estática e pousada. É quase como um tripé pequenino. É mesmo pequenino, portanto, assim, nada. Se a Ana já viu, fica mais fácil de descrever o tamanho, não é? Sim, Hum, mas ele não, aí está, ele não é assim, ele não é muito grande, ou seja, é mesmo. O que é que eu me refiro? Por exemplo, um tripé dá para fazer uma altura quase do meu tamanho ou mais. Exato. Este não. Este não. Aliás, eu reparei aqui que ele é muito maleável, dá, por exemplo, para apoiar num ramo de uma árvore, numa ponte. Isso eu estava a reparar, eu não fazia ideia. Já tinha visto à venda, como eu tinha dito, mas eu não fazia ideia para o que é que era. É exatamente isso. O tripé acaba por temos várias medidas, não é? Portanto, aquilo vai até 1,5 m, 1,60 m, 1,80 m, vá, dependendo do tripé. E temos essas medidas fixas. Aqui temos que apoiar alguma coisa, não é? O tripé acaba por ser mais independente. Este temos que pôr em alguma superfície, em algum lugar, mas ele tem enfim, não me vai vir a palavra. Ele torna-se mais maleável, no sentido em que conseguimos, lá está, abraçar qualquer superfície, ou então só deixá-lo assim, como temos aqui à nossa esquerda, um tripé fixo em cima de um muro, do chão, pronto. Mas o sítio onde nós colocarmos é a medida que nós temos, porque ele não nos dá a possibilidade de crescer, não é? Acaba por ser muito dependente da superfície onde tenhamos disponibilidade de colocá-lo, ok? Mas também é muito útil, é fácil, é maleável, é leve e pode ser sempre um bom auxílio, assim, para as caminhadas, para as fotografias, pronto, pode ser bom, ok? Portanto, intervalozinho, pode ser? Sim? Sim, Ok? E voltamos ali mais ou menos às 9, pode ser? E depois falamos dos filtros e às, depois veremos. às 9? Ok, Sim? 10 minutinhos, são em 50. A gente já volta. Ok? ok, tá, Até já. tá, até já.
Ok. Quando tiverem aí, continuamos. Boa. Deixa eu ver se a Ana está cá. Agora vamos falar dos filtrinhos, que também nos ajudam bastante. E há vários que nos permitem ter vários tipos de efeitos, e auxiliar-nos a fazer fotografia, pronto, com uma maneira mais precisa, assim por dizer, eliminando algumas distrações, alguns reflexos, algumas hum, imprecisões que possam ser causadas pela imagem. E também auxiliam à proteção da nossa objetiva, ok? Porque às vezes a coisa pode correr com algum imprevisto e se tivermos um filtro a proteger a nossa objetiva, se ela cair, se ela bater, se ela isto, se ela aquilo, não risca. E tem aquela proteção inicial, ok? Vou partilhar aqui com vocês aqui o PowerPointzinho. Muito Muito bem. bem. Filtros. Filtros. Quais Quais são os são os filtros filtros que que vocês vocês conhecem? Alguns filtros, nem por isso. Eu peço desculpa, Já, mas os meus fones estavam-se a passar, eu não estava a conseguir conectá-los, não estava a ouvir nada. Peço imenso desculpa. Não tem problema. Eu estou a falar, estou a fazer aqui uma pequena introdução aos filtros. Estou a perguntar se vocês conhecem alguns filtros, ou nem por isso. são daqueles que se encaixam no objetivo à frente, certo? À frente, isso. Eu por acaso Eu vou já fazer vi, um comentário engraçado hoje. Costuma-se dizer que o karma é engraçado, porque o meu TikTok agora ultimamente é só vídeos de fotógrafos e porque normalmente o TikTok sugere aquilo que nós mais começamos a ver. E então eu estava a ver alguns e apareceu-me isso pela primeira vez, eu não tinha muito conhecimento. E eu disse: Ah, não, este não vou ver porque não estamos a falar sobre isso, não deve ser para agora. E passei à frente. Estou muito arrependida, mas por acaso é engraçado. Agora vamos falar sobre isso. Portanto, Boa. passou à frente que é para ter agora uma boa base e agora quando aparecerem esses vídeos, eu sei o que é que isto faz. Já fica uma perícia Pois, de outros. Boa. Então não tem muita noção, é uma coisa nova. Que também é natural não sabermos todas as possibilidades dentro do mundo da fotografia. Inês, quais é que conheces? já vi uns que dá meio que um blur à foto, como se achasse meio estilo vintage ou assim mais antigo. Ok. Também uns que dá tipo para fazer assim e vai diminuindo a exposição, uma coisa assim do género. Perfeito. Uns que fica tipo assim, uns quadradinhos, quando bate a luz dá tipo reflexo e faz tipo um arco-íris. Não sei se eu estou a explicar Ok. bem ou se dá para me entender. Não, está ótimo. E não me lembro de mais nenhum do momento. Ok, boa, boa. Nós vamos ver um bocadinho de todos e até provavelmente vão ver aqui uns que nunca ouviram falar, só para perceberem o que é que podemos adicionar a mais ao nosso arsenal. Que isto já, em termos de equipamento, é um mundo, não é? É só mais um motivo para gastarmos mais dinheiro. Uh, Pronto. Portanto. Temos filtros UV, ok? Temos filtros polarizadores, temos filtros ND, filtros coloridos, filtros de difusão, infravermelho, close-up e de efeito, ok? Portanto, como podemos ver, estão aqui 8 à nossa disposição, ok? Começando aqui com os filtros UV, os ultravioletas, assim por dizer, eram originalmente utilizados para bloquear a luz ultravioleta que entrava dentro da nossa objetiva, ou pronto, dentro da nossa câmara,
e poderiam causar algum tom azul nas nossas imagens, ok? Mas isto era maioritariamente nos filmes fotográficos, ok? Portanto, nas câmaras analógicas. Hoje em dia, com o digital, já conseguimos fugir um bocadinho a esta aberração cromática e acabamos por estar mais salvaguardados. Portanto, nos sensores digitais ou nas câmaras digitais, ele acaba por ter uma função de proteger a nossa objetiva, ok? Portanto, ele protege portanto, a lente, a parte inicial da nossa objetiva, de poeira, sujeira, riscos, impactos, pronto. E acaba por ser uma mais-valia porque tudo o que embate primeiro no filtro não bate na nossa objetiva. Então, só por aí já se torna mais benéfico, ok? Portanto, ele acaba por ser mais uma proteção, o filtro UV, ok? Esses são do género do que o pessoal usa nos concertos, que dá aqueles flashes de luz e muitas vezes estraga as câmaras por Eh, causa disso. sim, parecido. Ahm, É isso, nas analógicas começava a ficar um bocadinho azulado. Aqui é mais proteção e salvaguarda-nos de algumas aberrações também. Eles têm normalmente este formatozinho, eu aqui diverti-me até a montar aqui as imagens. Ahm, Pronto, eles acabam por ser um filtrinho que pomos na frente. Eu por acaso não tenho na minha, e arrependo-me porque pronto, ele acaba por encaixar aqui na frente, não é? E acabamos por ter esta proteção a mais do impacto da primeira lente. Porquê? Porque eu já tenho um risquinho ou outro na minha, e se eu tivesse esse filtro, já estava mais salvaguardado e não ia acontecer a mesma coisa, ok? Então eu aconselho, ele até costuma ser bem baratinho e já causa aqui. Se for também, não aconselho a comprar de muito pouca qualidade, porque depois se temos uma boa objetiva, pomos um filtro com pouca qualidade, tira-nos aqui um bocadinho da nitidez da imagem. Então, se for, eles não são muito caros, se conseguirem arranjar um bom, já vos salvaguarda aqui para o futuro, ok? Portanto, ele ajuda-nos a proteger a lente de riscos e sujeiras, principalmente ao ar livre, ok? E em fotografia de montanha ou aérea, juntamos num pico muito alto, em que a altitude é elevada, também ao nível do mar, onde a luz ultravioleta é mais intensa, não é? Por isso é que temos que usar protetor solar, ele acaba por nos prevenir de alguma distorção, ok? De tons. Portanto, como podem ver aqui nas imagens, estando num pico alto, da esquerda é a imagem original, a da direita é a imagem com filtro. E vemos que ali, principalmente no céu e aqui nas sombras, não é? Que acabamos por ter do lado esquerdo uma sombra um bocadinho mais azulada, não sei se conseguem reparar no tom, e no lado direito acaba por ter um bocadinho mais de contraste ou ser um bocadinho mais limpa, não fica com esta, parece que é uma películazinha azulada e o próprio céu acaba por ficar um bocadinho mais nítido, ok? Filtro polarizador, ok? Utilizado para reduzir os reflexos de superfícies não metálicas, ok? Portanto, ele ajuda-nos a tirar aquele reflexo, e dar-nos mais detalhe à nossa imagem. Também aumenta um bocadinho a saturação das nossas cores, ou seja, intensifica as cores do céu, aumentando assim o contraste das nuvens e acabamos por ter cores um bocadinho mais vibrantes, ok? E controla-nos também o brilho, não é? Porque acaba por ser polarizador. Então é quase como se fôssemos pôr uns pequenos óculos de sol polarizadores. A diferença de termos óculos de sol e óculos de sol polarizadores. Vemos logo as coisas com outras cores, com outros contrastes, e acabamos por ter um bocadinho mais percepção das texturas nos dias claros, ok? Portanto, eles são assim um bocadinho mais amarelados. hum, e acabam por nos servir aqui de um auxílio às nossas fotografias. São muito úteis em fotografias de paisagem, ok? Principalmente com céus e em superfícies que sejam reflexivas, como a água, ok? Ou aqui, superfícies metálicas, ok? Portanto, acabamos por ter imagens com menos reflexos, e aumentamos a saturação da cor. Portanto, como podem ver, da esquerda para a direita, ainda vai uma diferençazinha nos nossos tons da imagem, ok? Aqui temos uma fotografia com os tons de azul mais bebés, portanto um azul bebé, mais pastel, e do lado direito acabamos por ter
mais contraste nas sombras, mais contraste nos tons de amarelo e mesmo o céu aí é que não conseguimos escapar à diferença dos tons, ok? Filtros de densidade neutra, e este foi um dos que a Inês sugeriu. Portanto, eles basicamente servem-nos para alterar, hum, a exposição, que temos, incidida sobre a nossa câmara, sobre o nosso sensor. Ou seja, a partir do momento em que eu ponho um filtro ND, e eu tiver a usar, por exemplo, um segundo, eu ao invés de estar a usar um segundo de tempo de exposição, já posso usar 1/30, por exemplo, ok? Ele acaba por ter aqui, e como a Inês falava bem, ele gira e acabamos por ter um controle de um, dois, três stops de luz, ok? Aí nesse aspecto conseguimos fazer, por exemplo, aquelas imagens que eu vos mostrei com o tempo de exposição mais longo da água, durante o dia, em que temos uma entrada de luz muito grande para conseguirmos arrastar, a água do rio, da cascata, do mar. Ele aqui entra e serve exatamente como uns óculos de sol escuro. Então conseguimos utilizar um tempo de exposição à mesma mais longo e não estourar a imagem, ok? Eles são assim bem escurinhos, ok? E dá para girar. Eles normalmente permitem girar e nesse aspecto conseguimos utilizar tempos de exposição mais altos sem estourarmos a nossa imagem. Ok? Então, quando usar fotografias de longa exposição para obtermos efeitos como o desfoque da água, o movimento das nuvens, e em retratos também permite-nos usar aberturas maiores sem estourar a imagem, ok? Portanto, se eu não quiser estar aqui a utilizar tempos de exposições muito curtos, ele acaba por nos servir aqui para termos a exposição correta sem perdermos a profundidade de campo, ok? Então acaba por ser um amigo, interessante. Portanto, para eu fazer a imagem da direita sem um filtro ND, eu ia estourar a imagem, ok? Então, tendo a mesma exposição e conseguindo, portanto, aumentando a exposição e colocando o filtro ND, consigo arrastar a cascata, a água da cascata, e criar este efeito, interessante na fotografia, porque não estou a estourá-la, ok? Mesmo na fotografia da esquerda, congelando a fotografia, como podem ver, a água já está assim meio estouradinha, já está com os realces, os brilhos mais altos. Portanto, para fazermos a fotografia da direita era quase que impossível, tecnicamente, ok? Portanto, precisamos deste filtro para nos auxiliar a fazer essa imagem, ok? Agora, filtro de cor, ok? Ele serve aqui como um auxílio ao balanço de brancos, ok? Ou então para fotografia criativa. Portanto, ele ajuda-nos a corrigir a cor da cena. Imaginemos que estamos a fazer uma fotografia num nevoeiro, em que é tudo muito azul, não é? Portanto, quando fotografamos no nevoeiro ou dias mais, enevoados, acabamos por ter tons muito azuis, ao contrário dos dias em que fotografamos muito ensolarados, que os tons são muito mais, portanto, laranjas, não é? Então, se eu fizer uma fotografia de nevoeiro e colocar um filtro laranja, já me ajuda a equilibrar um bocadinho mais a fotografia e ter tons menos azuis. E vice-versa. Se eu quiser tons mais azuis num dia muito ensolarado, poderei usar um filtro de cor, para conseguir fazer este equilíbrio do balanço de brancos. E para efeitos criativos também, se eu agora quero pôr uns tons verdes, rosa, um arco-íris, uma manóplia de cores, que nos ajuda a ter uns efeitos diferentes ao fazermos as nossas imagens, ok? Portanto, eles são assim, coloridos, super coloridos. Temos laranjas, amarelos, verdes, azuis, vermelhos, pronto, e por aí fora, ok? Um, e acaba por nos auxiliar quando queremos fazer luz, portanto, fotografias em luz artificial, ok? Para corrigir as cores, como eu vos falava. Por exemplo, quando estamos a fazer fotografia em tom em LED, acabamos por ter uma fotografia mais esverdeada, então pode-nos auxiliar aqui a corrigir a cor.
E fotografia criativa, não é? Portanto, efeitos dramáticos, artísticos, longas exposições ao pôr do sol, e agora, em vez de ter um tom alaranjado, tem um tom rosa e roxo, pronto. E nesses aspectos acaba por ser um bom auxílio. Eu tenho aqui dois exemplos para vocês verem a diferença que faz. Por exemplo, aqui na fotografia da esquerda se calhar já um filtro laranja, por nos auxiliar aqui, já que é uma fotografia rosa, tons pastéis, põe o tom laranja, ainda fica aqui uma coisa quase como uma primavera, muito mágica de fadas e contos, assim por dizer, dá-me essa sensação. E aqui na da direita já me dá assim uma sensação mais. ah, de terror, quase, não é? Um verde aqui uns frascos de sal e etc. Assim, uns tons meio enjoados, quase, que poderia ser a palavra para usar aqui para descrever. Mas como podem ver, em termos criativos, ela também pode ser muito benéfica e dar-nos aqui uns tons bastante interessantes à fotografia. Também podem, agora podem dizer, Pedro, mas eu não posso fazer isso em pós-produção. Podem, mas se calhar é giro fazerem ali na hora, verem o verde, porem mais claro, mais escuro, também trabalharem com o balanço de brancos. Então, se eu já estou a fazer uma fotografia com filtro verde, agora vou ao balanço de brancos e torno aquilo mais azul, mais laranja, pronto, e conseguem fazer aqui uns efeitos de cor, bastante interessantes, ok? Filtros de difusão, que foi outro do que a Inês referiu, acabam por criar um efeito de desfoque a mais para além da nossa profundidade de campo, ok? Então podem ser úteis para retratos, para termos texturas mais leves, sem perdermos o foco. Portanto, imaginemos que estamos a fazer uma fotografia em que não queremos usar uma profundidade de campo muito rasa. Acabamos por ter a ajuda de aqui do filtro para nos dar à mesma com uma fotografia que seja mais nítida, alguma suavidade nos tons, ok? Portanto, ele ajuda-nos e para quem faz fotografia a pessoas, a retratos, etc., também pode ser bom para nos ajudar na pós-produção no Photoshop a tirar as barbulhas e etc. E acabamos por suavizar um bocadinho mais a pele nos retratos, ok? Portanto, fotografias de close-up funcionam muito bem, de beauty, pronto, isto já são termos mais da moda, mas acabam por ser bons também a auxiliar essas fotografias. Eles são assim, também um bocadinho. Eles parecem todos assim meio parecidos, eu não sei os filtros de cor, mas eles acabam por nos ser um bocadinho mais escuros, não é? Portanto, suavizar as linhas da pele, criar efeitos sonhadores, um bocadinho glamouroso, e para paisagens, cenas urbanas também, ok? Aqui, não sei se é muito claro, mas como podem ver, a fotografia da esquerda acaba por ser um bocadinho mais áspera, mais texturizada, e a fotografia da direita acabamos por ter assim meio que uma profundidade de campo mais elevada, não é? Vemos logo aqui ao pé do poste, principalmente naquele foco de luz, e mesmo os tons aqui deste placar acabam por não estar tão contrastados, não é? E acabam por auxiliar nesse aspecto também. Agora, pessoalmente, quando eu descobri este filtro, fiquei completamente apaixonado, portanto, é um dos meus favoritos, que é o filtro de infravermelhos, ok? Que ele aqui abre-nos uma nova dimensão, das fotografias. Quando eu conheci o filtro, eu ainda não o tenho, ainda não o comprei, infelizmente, mas eu quero muito porque basicamente ele bloqueia toda a luz visível e faz com que entre apenas a luz infravermelha no nosso sensor, ok? Então cria imagens com tons brancos, pretos, efeitos assim não convencionais, laranjas, vermelhos, rosas, assim, fica assim um mundo bem alternativo, ok? Ele, mais uma vez, não difere muito dos outros, ok? É parecido. Ehm, e pronto, e se vocês fizerem fotografias de paisagens, de árvores, fica tudo extremamente hum, diferente. Eu vou-vos mostrar aqui um exemplo. Portanto, uma paisagem verde,
com céus azuis, acaba por ter estes tons vermelhos, porque é só o infravermelho que chega ao nosso sensor. Portanto, temos os laranjas, os vermelhos, e eu já vi outros exemplos em que depois consegue-se trabalhar com o balanço de brancos também, e ter as imagens rosa e turquesa, e pronto, tons assim todos meio aleatórios que fica giro, então dá-nos aqui uma manopla de opções, ok? Filtro close-up macro, ok? Ou seja, ele permite-nos ampliar detalhes pequenos. Já falámos da macro quando falámos das distâncias focais, das objetivas, e eles acabam por servir-nos, por exemplo, imagina que tem uma macro, já nos permite uma aproximação. Pomos o filtro e permite uma ampliação ainda maior da nossa macro. Portanto, ele acaba por ser aqui um auxílio para a fotografia close-up, e acaba por ajudar a ampliar os objetos. E se não tiverem uma lente macro, também serve de ampliação, portanto, pode ser uma mais-valia se não quiserem gastar esse extra em comprar uma lente, uma objetiva macro, de terem este na própria na vossa própria objetiva, conseguirem esta ampliação da mesma maneira, ok? Ele acaba por ter várias opções, close-up mais um, close-up mais dois, mais quatro, mais 10, portanto, isto são as possíveis ampliações que vocês conseguem fazer, ok? Portanto, fotografia de detalhes, objetos pequenos, insetos, pronto, elementos da natureza, vai ser sempre uma benesse para conseguirem fazer essa fotografia. Portanto, a fotografia da esquerda é uma objetiva normal, ok? Sem um filtro. Da direita temos uma macro só com filtro, ok? Portanto, já aí já ajuda a conseguirem fazer outros tipos de fotografia, ok? E por fim, também este sim, muito utilizado em concertos, ok? Que ele acaba por criar alguns efeitos criativos, criando estrelas ao redor das luzes, ok? E acaba por nos criar algumas formas geométricas interessantes. Acho que a minha internet está um bocadinho lenta. Tranquilo? Estão-me a ouvir? Sim, estamos agora sim, mas estava muito arrastada a voz. Quando começou a explicar sobre os concertos e assim as luzes ficou muito arrastado, sim. Ok, portanto, voltando aqui um bocadinho, portanto, permite-nos fazer formas geométricas interessantes. Continuo? Está ok? Que chato. Tá, agora está Tá? ok. Boa. Portanto, nos pontos desfocados conseguimos fazer estes efeitos, ok? Ele acaba por ter aqui uns cruzados na própria lente, ok? Que é para a luz embater e ele criar estes efeitos geométricos meio que alternativos, ok? Portanto, mais fotografia criativa, assim, muito sinceramente. Luz artificial, pontos de luz, cenários urbanos, e vamos fazer retratos mesmo com cenários urbanos, também funciona e acaba por nos criar estes efeitos visuais interessantes. Como podem ver, fotografia da esquerda sem filtro, fotografia da direita, que vamos por ter estas estrelinhas, estas formas, que provêm aqui dos nossos realces, ok? E acabamos por ter este efeito um bocadinho diferente. E nos concertos, luzes que apareçam, tudo isto depois espalha e fica muito interessante. E é isso. Por hoje ficamos por aqui, ok? Depois na próxima aula vamos falar dos flash também. Se tiverem alguma dúvida, algum tema que gostassem de falar, também dou-vos a dica para me mandarem uma mensagem. Eu consigo fazer aqui alguma coisinha para vocês, que às vezes há alguns temas que possam ter interesse, e podemos falar. Um, e vou passar-vos o exercício para fazermos tema livre. uh, como vejo que vocês entregam, vou pôr 5 a 10 fotografias, ok? De um tema à vossa escolha, que todas as fotografias se conectem com esse tema, pode ser? E apliquem, pode ser uma técnica fotográfica, pode ser uma palavra, pode ser um pensamento, pode ser o que vocês quiserem. Deixe mesmo liberdade total
para vocês fazerem à vossa maneira. E depois eu vou avaliar aqui mais tecnicamente o que é que podemos melhorar, o que é que podemos utilizar tecnicamente. Então, pode, pode também ser interessante vocês a pegarem em alguma técnica que tenham algumas dúvidas, pegarem, fazerem fotografias que não se sintam tão à vontade, que é para vermos aqui como é que podemos melhorar, ok? E vamos ver na próxima aula, pronto, avaliando isso, depois falamos do flash e fechamos técnica fotográfica, ok? Então, mas se eu bem percebi, nós podemos escolher, por exemplo, um tema rua, e fazer uma continuidade como se tivéssemos só fotos da rua ou uma continuidade como uma história daquilo que estamos a ver. É mais ou menos isso. Perfeito, é isso mesmo, é isso Ok, mesmo. ok, ok. É um tema e vão fotografar sobre isso, sobre esse tema, ok? Ok, tá bom. Próxima aula, querem combinar para quando? Quando é que vos dá jeito? Vou dar prioridade a quem está aqui, os outros depois conseguem se adaptar. Na Eu próxima vou semana, pegar aqui no calendário. se calhar segunda-feira, que depois vocês têm composição na terça, pode ser? Segunda, quarta, não sei. Que é para também não atropelar a aula de composição. Para mim pode ser na segunda-feira, até é feriado aqui, por isso pode ser. Pode ser? Inês, segunda-feira, está Sim, para ok? mim também pode ser. Ok, então eu vou passar à Susana, ela depois envia-vos a informação. Deixa-me ver também se ela, a Susana é a diretora, se ela aceita também, e pronto, depois vocês recebem um e-mailzinho com as informações, está bem? Mas Portanto, depois nós temos outra aula, é no 24 ou é no 25? Eu não tenho aqui o cronograma. depois vocês vão ter aulas de composição. Acho que é 24 e 26, vai passar a ser à terça e quinta, Ok, ok? E aí já não me veem mais, só no fim, ok? Mas pronto, é um bocadinho isso. Se tiverem dúvidas, mandem-me que eu posso tirar ou tragam dúvidas e conversamos, está bem? Sobre o manual, modo manual, alguma coisa na câmara, tudo o que vocês quiserem falar, estou à disponibilidade, está bem? De resto é ok. tudo. Bom fim de semana, boas fotografias, bons disparos. Obrigado por terem estado aqui. E pronto, é tudo. Boa noite. Sim? Ok, obrigada, boa noite. Boa noite. Bom fim de semana para vocês. Obrigada, igualmente. Igualmente.